Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Bases Matemáticas e Físicas para RMN, que faz parte da Escola Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear. Nessa videoaula eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho, dentro do tópico de eletromagnetismo, sobre aplicações da lei de indução de Faraday, que eu gosto de chamar de a equação que move o mundo. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos. Pessoal, o objetivo dessa videoaula aqui é apresentar para vocês algumas das várias aplicações da lei de Faraday-Lenz. Porém, para você aproveitar melhor o conteúdo, eu sugiro que você assista antes a videoaula que a gente disponibilizou sobre a fundamentação da lei de Faraday-Lenz, tá? Então vamos começar com um breve resumo sobre o que é a lei de Faraday-Lenz e quando é que ela se manifesta. Bom, vamos lá, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma certa região onde existe um campo magnético, esse campo pode variar no tempo ou não, tá? E você delimita aqui, define aqui um certo contorno. Esse certo contorno delimita aqui uma área interna a esse contorno, tá? E também a gente pode definir aqui um vetor normal à superfície, né, definida por esse contorno. Se esse vetor normal faz um ângulo θ aqui com campo magnético, a gente pode definir, então, de maneira geral, o fluxo magnético, que é a integral, né, nessa superfície, do produto escalar de B com esse vetor normal dA. Tá? Lembrando que, na verdade, essa superfície aqui, eu desenho uma elipse aqui, mas pode ter qualquer forma. Bom, o que a lei de Faraday-Lenz diz para a gente? Bom, basicamente é o seguinte, né? Ela fala que toda vez que o fluxo magnético através de um circuito varia no tempo, surge uma força eletromotriz induzida no circuito. Essa força eletromotriz induzida é tal que epsilon, né, a força eletromotriz induzida, igual a menos dφm dt. Tá? Então, se você abrir aqui, por exemplo, esse circuito e colocar um fio, você vai ver uma diferença de potencial aqui que é associada a essa força eletromotriz induzida. Lembrando que não precisa estar aberto, né? Se eu tenho um fio fechado aqui, eu vou ver circular uma corrente que é resultado do aparecimento dessa força eletromotriz induzida. De fato, né, a lei de Faraday-Lenz está associada à relação entre campo elétrico e campo magnético. Né? Campo magnético varia no tempo, produz campo elétrico. E o resultado, quando você tem um circuito físico, né, você tem um fio ali, é a circulação dessa corrente induzida. Ok, agora vamos pensar o seguinte, de que forma o fluxo magnético pode variar para que eu produza a corrente induzida? Bom, a maneira mais trivial seria que eu tenha um campo magnético que realmente varie no tempo, que não seja estático, que ele flutue no tempo. Né? Aí, como envolve aqui uma derivada temporal, vai aparecer naturalmente aqui uma força eletromotriz induzida. Mas o campo magnético não necessariamente precisa variar no tempo. Eu posso ter um campo constante e eu variar no tempo a orientação, por exemplo, do meu circuito em relação a esse campo magnético. Né? Então, se eu tenho esse ângulo θ aqui, se ele é um ângulo que vai estar variando no tempo, tá? O fluxo magnético vai variar no tempo, mesmo que o campo magnético seja constante. E aí também eu vou ter uma força eletromotriz induzida. Então, tem essas duas coisas que são importantes, né? E algum conjunto de aplicações envolve a variação direta do campo magnético, outras envolvem a variação da orientação, né, do meu circuito em relação ao campo magnético. Ok? Bom, vamos começar então com a primeira aplicação. Na verdade é uma consequência, né, que são as correntes de Foucault, ou eddy currents em inglês. Tá? O que são as correntes de Foucault? Bom, basicamente vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho aqui uma chapa metálica, tá? Uma chapa metálica, e aqui próximo eu tenho um ímã que produz um campo magnético aqui nessa região aqui da chapa metálica. Tá? Então, eu tenho na chapa metálica região onde existe campo magnético e regiões onde não tem campo magnético. O que acontece quando eu movo essa chapa metálica em relação a esse ímã ou em relação a esse campo magnético? Veja que eu tenho regiões aqui que não tinham campo magnético que penetram no campo magnético. Tá? Então, se eu tenho aqui um conjunto de cargas, e eu sei que uma chapa metálica tem várias cargas livres, essas cargas livres aqui, elas não sentiam campo magnético, quando ela se moveu para dentro do campo magnético, o campo magnético aumentou. Né? Isso faz surgir o quê? Corrente induzida, né? Efeito
da lei de Faraday-Lenz. Então vão surgir correntes induzidas aqui devido a esse movimento relativo da chapa metálica com o ímã. Da mesma maneira, se eu estiver olhando aqui para cargas que estão aqui dentro, né, cargas livres ou elétrons livres que estão aqui dentro do campo magnético, que você move e tira, o campo magnético varia, né, de um certo valor para zero. Então você também tem correntes induzidas associadas. Tá? Essas correntes induzidas são o que a gente chama de correntes de Foucault. Essa é uma maneira de você, digamos assim, observar correntes de Foucault através do movimento relativo. Tem uma região de campo magnético, você movimenta alguma coisa metálica dentro daquele campo magnético, né? Obviamente aí dentro de uma região, né? Saindo de uma região onde tem campo magnético ou entrando numa região onde tem campo magnético. Mas as correntes de Foucault também elas podem aparecer se você, por exemplo, tiver um campo magnético variável. Só para dar um exemplo específico, vamos supor que eu tenho aqui uma fonte de tensão variável, né, uma tensão alternada aqui, que produz uma tensão que varia no tempo. Isso vai produzir uma corrente numa bobina aqui que também varia no tempo. Como consequência, eu tenho um campo magnético na vizinhança aqui que também vai variar no tempo. Se eu chegar isso próximo de uma região metálica, eu tenho dentro dessa região aqui um campo magnético que varia no tempo. Isso, pela lei de indução de Faraday-Lenz, eu vou ter também correntes induzidas, ou seja, vou ter correntes de Foucault. Então, a ideia básica das correntes de Foucault é essa daí. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês agora dois experimentozinhos que são bem simples, mas são muito ilustrativos para essa questão das correntes de Foucault. Tá? O primeiro deles é o seguinte, vou pegar um ímã, tá? Polo norte e sul, e vou deixar inicialmente ele cair mais ou menos dessa distância aqui, o tamanho desse tubo aqui. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês tentassem memorizar aí, ou mesmo medir, parando o vídeo, o tempo necessário que ele demora para cair até a minha mão. Vamos lá. 1, 2, 3, soltei. Bom, eu não medi o tempo aqui, mas eu posso dizer que foi rápido, foi menos que 1 segundo, queda livre, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o ímã cair só que dentro do tubo. Então esse é um tubo de alumínio, um tubo metálico, tá? E eu posso soltar o ímã aqui dentro. Ó. Então vou segurar aqui, vou mostrar para vocês. Vou soltar, 1, 2, 3, soltei. Demorou, né? Muito mais do que quando eu deixei cair livremente. Lembrando que isso aqui é alumínio. Alumínio não é magnético, então não é uma atração magnética direta que está ocorrendo, tá? O fato é que quando o ímã vai caindo, ele vai variando o campo magnético no local onde ele está passando. Então ele gera essas correntes de Foucault, né? Que geram um campo magnético que tende a se contrapor ao movimento do ímã, né? Cria um movimento contrário e aí o ímã então é desacelerado por esse campo magnético das correntes de Foucault, né? Então você tem o efeito da gravidade e o efeito contrário devido à presença das correntes de Foucault e isso que faz com que ele caia mais lentamente, tá? Lá no nosso laboratório de ressonância magnética a gente vê isso todo o tempo, né? Toda vez que a gente precisa de trocar a nossa sonda que a gente usa lá para fazer os experimentos são feitos num campo magnético alto, né? No nosso caso aqui de 9,4 Tesla, tá? Eu preciso sair de uma região que tem campo zero para uma região que tem campo de 9,4 Tesla. E as nossas sondas geralmente têm uma capa metálica. Então, quando você vai colocar a sonda, você nunca consegue fazer isso muito rapidamente. Você tem que colocar bem devagar, exatamente, para você ir contrapondo esse efeito das correntes de Foucault. Você claramente sente uma resistência, e essa resistência é muito maior quando você tenta fazer o movimento rápido. Por quê? Porque a gente viu que quanto mais rápido você faz isso, mais intenso é essa geração de correntes de Foucault. Tá? A gente tem alguns experimentos também, né, os experimentos com gradiente de campo, que a gente aplica campos magnéticos que variam no tempo e no espaço. Né? Esses campos magnéticos a gente liga e desliga muito rápido. E isso também induz correntes nas partes metálicas, que geralmente até atrapalham o sinal que a gente está vendo. Né? Então, para fazer esse tipo de experimento, geralmente a gente tem que ter essas compensações
dessas correntes de Foucault, né? O que a gente chama de efeito de compensação de eddy currents, né? Lá a gente chama mais de eddy current do que de corrente de Foucault. Bom, outro experimento legal que a gente tem é esse aqui, ó, né? Então tem aqui dois aros, um aro é contínuo e um aro foi interrompido, foi cortado aqui, tá? Eu vou colocar aqui esse suportezinho aqui, de modo que esse aro pode girar aqui em torno desse eixo, quase que livremente, tá? Vamos colocar isso aqui na mesa. Vou colocar aqui, tentar manter ele fixo. Vou pegar o meu ímã e agora eu vou aproximar o ímã do aro contínuo, do aro que não foi cortado. Ó, olha só o que acontece. Veja que eu consigo mover o sistema sem nem tocar, somente pela interação magnética, né? Do campo magnético das eddy currents. Deixa eu só mudar aqui a posição da interação magnética do campo magnético das eddy currents com o campo. Eu consigo até, ó, trazer a pecinha de volta sem tocá-la. E se a gente fizer do outro lado, no aro que foi interrompido, ó, esse aqui é o aro que foi cortado. Vocês podem ver aqui, ó. Eu vou colocá-lo e vou fazer a mesma coisa. Ó, veja que ele nem sai do lugar. Basicamente é porque esse efeito de cortar o aro, né? A gente cortou ele aqui nesse ponto, e a gente interrompe o caminho da corrente. Então, a gente não tem mais a corrente circulando por todo o aro. E esse campo magnético, né, contrário não ocorre, porque não tem a corrente. Ah, tem um pouquinho, porque a corrente pode ter caminhos internos aqui. Mas aí esses campos magnéticos são bem menores e você não tem o mesmo efeito que com o aro contínuo. Tá? Então, são dois experimentos aí que ilustram muito bem aí esse caráter da geração das correntes de Foucault, ou eddy currents. Bom, gente, a gente então acabou de ver que uma forma de minimizar as correntes de Foucault é interrompendo o circuito onde elas podem ser estabelecidas, né? Na verdade, isso é muito comum você fazer nesses transformadores, tanto transformadores de poste como transformadores portáteis, aqueles que a gente compra para fazer a transformação, para ligar a geladeira, coisa assim. Se você observar, né, ele tem um núcleo de ferro e esse núcleo de ferro é todo laminado. A ideia dessa laminação é exatamente você interromper o circuito para as correntes de Foucault, já que o que você tem lá é um campo magnético, ou um fluxo magnético que circula dentro daquele núcleo e há, obviamente, a indução de corrente de Foucault e isso acaba comprometendo o funcionamento do transformador. Tá? Então, o núcleo é todo laminado e, de vez em quando, cortado transversalmente. Mas nem sempre as correntes de Foucault são indesejáveis, às vezes elas podem ser de fato úteis. E uma das aplicações é essa daqui, ó. Por exemplo, você pega aqui uma bobina, passa aqui uma certa corrente alternada, geralmente uma corrente alternada senoidal, né? E aqui você tem outra bobina, vamos chamar essa aqui de bobina de excitação e essa aqui bobina de recepção. Essa outra bobina, obviamente, ela vai sentir uma variação de fluxo magnético provocado por essa primeira, né? Então vai aparecer aqui uma força eletromotriz induzida, tá? Uma certa amplitude, que você conhece quanto é. Porém, né, se você imaginar que o campo magnético dessa bobina de cima aqui também penetra o metal, vai ter aqui a indução de correntes de Foucault. E essas correntes de Foucault vão provocar um campo magnético secundário, que pode ser detectado por essa bobina aqui, que está pertinho. Então, essa bobina de recepção, ela é sensível às correntes de Foucault, no sentido de que ela detecta o campo magnético que essas correntes produzem. Para que serve isso, né? Bom, imagina que você quer fazer um mapeamento de trincas desse metal. Você quer saber se esse metal tem microtrincas. É uma maneira de você fazer isso, porque agora se você pega esse conjunto e vai varrendo em cima do metal,
quando tiver uma microtrinca, acontece o que aconteceu lá no anel que era cortado. Você minimiza as correntes de Foucault e a força eletromotriz induzida detectada na bobina de recepção diminui. Então você pode fazer um mapa de trincas no metal baseado na presença dessas correntes de Foucault. Vamos falar um pouco agora, né, do efeito das eddy currents ou das correntes de Foucault em ressonância magnética nuclear. Geralmente o termo que você vai achar por aí é eddy current, né? Essa comunidade de ressonância geralmente fala eddy current, mesmo em português, tá? O efeito mais comum que você vai achar é quando você tem aplicação de gradientes de campo magnético. Por quê? Porque quando você tem gradientes de campo magnético, você tem variações muito rápidas de correntes que são altas, né? Você pode pensar, mas no pulso de radiofrequência lá a gente também varia, né, o campo magnético. Sobe, desce, oscila, né? Mas ali as correntes são baixas, geralmente. Quando você está falando do gradiente, as correntes são correntes altas, são da ordem de ampere. Então, aí, toda a parte metálica da sonda, por exemplo, ela vai ficar sensível às correntes de Foucault. Não é só o fato de você entrar com a sonda ou sair do magneto, né? Se você tem aplicação de gradientes, esses gradientes, geralmente, eles têm que ser internos às partes metálicas. Tá? Só para mostrar o efeito básico, né? Quando você faz um pulso de gradiente numa bobina, o sinal que você manda de corrente para essa bobina é desse jeito aqui, ó. Isso aqui é o que você está entregando, digamos assim, para a bobina. Vamos pensar num gradiente quadradinho. Pode ser um gradiente modulado, mas nesse caso, um gradiente quadradinho. Tá? O que acontece de fato na bobina? Como você tem aqui uma transição de campo magnético, né, que vem de 0 para um valor grande, na bobina você induz, né, o que a gente chama de eddy currents, né, ou correntes de Foucault. Veja que é contrário à variação do campo magnético. Então aqui você vai ver picos, né, negativo aqui, quando o campo subir, e picos positivos quando o campo descer. Como consequência, a corrente efetiva na sua bobina de gradiente não vai ter essa forma. Ela vai ter essa forma, ela vai ser distorcida pela presença das correntes do Foucault. Isso aqui é só um cartoon, tá? Só uma idealização. Tá? Você pode ter efeitos diferentes aí, mas só para a gente ter uma ideia. O resultado disso são vários. Um deles é uma distorção de fase no espectro que pode ocorrer, né? Então, o seu espectro, às vezes, aparece uma distorção de fase estranha assim, que você simplesmente não consegue corrigir essa fase, né? Então, como você resolve esse problema? Bom, duas maneiras. Uma das maneiras é você fazer isso por hardware. Você tem bobinas de gradiente que são compensadas para essas eddy currents. Então, você tem o que a gente chama de compensação por hardware nas bobinas de gradiente. Tem bobinas que têm formas especialmente desenhadas para compensar essas eddy currents e você não vai evitar essas distorções, tá? Por outro lado, você pode também fazer compensação por software ou mesmo ajustar o perfil de corrente na bobina. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Imagine que agora você, ao invés de mandar esse perfil de corrente para a bobina, você mande um perfil de corrente desse jeito aqui, né? Tá cortado aqui, mas é exatamente. E esse perfil aqui, essa coisa aqui, é exatamente para compensar esse efeito da eddy current. Quando você somar isso com isso, você volta a ter o seu gradiente retangularzinho lá. Então é outra maneira que pode ser utilizado, tá? Ou mesmo você fazendo uma compensação via software da fase do espectro, por exemplo, utilizando alguns algoritmos, tá? Mas as eddy currents estão sempre lá. É difícil de você combatê-las quando você tem pulso de gradiente. Quer dizer, combatê-la você consegue, mas evitar totalmente, elas estão sempre por lá. Então, com esse tipo de coisa, geralmente você consegue resolver muito melhor e eliminar ou pelo menos minimizar essas distorções de fase. Vamos falar então de outra aplicação da lei de Faraday-Lenz, que é bastante importante e bastante comum, que é o transformador, né? Como é que é um transformador? Basicamente você tem o seguinte, ó, tenho duas bobinas, né? Uma que a gente chama de enrolamento primário, essa bobina tem NP espiras aqui, por exemplo, e a outra bobina nós chamamos de enrolamento secundário, e ela tem NS espiras.
Essas bobinas, elas estão conectadas aqui através de um circuito magnético. Não tem conexão elétrica, mas basicamente o que você tem aqui é um núcleo de ferro que garante, né, que o fluxo magnético que atravessa essa bobina seja igual ou muito próximo ao fluxo magnético que atravessa essa bobina. Tá? Quanto melhor for esse acoplamento, melhor vai ser o seu transformador. De fato, aqui dá até para você ver as ranhuras, né, que vem da laminação do núcleo de ferro aqui para evitar exatamente aquelas correntes de Foucault. Ok, como é que a gente pode relacionar então a diferença de potencial que eu entro aqui com a diferença de potencial que eu saio aqui? Bom, basicamente, se você imaginar que aqui eu tenho uma diferença de potencial, uma tensão Vp, V do primário, essa diferença de potencial ela tem que estar relacionada com o fluxo magnético que atravessa essa bobina. E essa relação é dada exatamente pela lei de Faraday-Lenz. Ou seja, eu posso escrever que Vp é igual a menos a variação do fluxo magnético no tempo. E o fluxo magnético, nesse caso, pode ser escrito como sendo o número de espiras do primário vezes o fluxo que atravessa uma espira. Então, seria menos Np dφm dt. A mesma coisa eu posso falar para a tensão aqui do secundário. Eu posso escrevê-la também agora como sendo menos o número de espiras vezes a variação do fluxo magnético no tempo. Agora, olha que interessante. Esse termo aqui e esse termo aqui, eles são os mesmos, se eu supor que o núcleo de ferro garante que o fluxo através das duas bobinas seja exatamente a mesma. Se isso aqui é a mesma coisa, eu posso dividir uma expressão pela outra para obter essa expressão aqui, que é Vs sobre Vp igual a Ns sobre Np. Então, isolando aqui o Vs, eu posso dizer que a tensão aqui no secundário é igual a Ns sobre Np vezes Vp. E agora olha que interessante, Se o número de espiras do secundário for maior do que o número de espiras do primário, a tensão do secundário aqui, ou a diferença de potencial aqui, vai ser maior do que a diferença de potencial aqui. Tá? Por outro lado, se Ns for menor que Np, como está mostrando esse transformador da figura aqui, a tensão no secundário vai ser menor que a tensão no primário. Por exemplo, vamos supor que essa relação entre as espiras aqui seja 2, ou seja, Ns é igual a 2 vezes Np. Então, Ns por Np é 2. E eu tenho uma tensão de primário de 110 volts. Então, a tensão do secundário aqui, ela vai ser igual a 220 volts. Isso é um transformador elevador. Ele eleva a tensão de 110 para 220 volts. Vamos imaginar o contrário agora, que Ns seja a metade de Np. Ou seja, Ns por Np é meio. Então, agora eu vou ter um transformador que faz com que a tensão do secundário seja metade da do primário. Por exemplo, entro com 220, vai sair do outro lado 110. Isso é o que a gente chama, então, de relação de transformação. E é interessante, na verdade, que tanto faz. Eu posso colocar a entrada aqui e a saída aqui, ou o inverso, a entrada aqui e a saída aqui. Tá? Então, se você quer entrar com 220, você tem um transformador com a relação de transformação meio. Você quer entrar aqui com 220, sai 110 aqui. Mas se você entrar aqui com 110, sai 220 do outro lado. Então, ele é bidirecional, digamos assim. Tá? Pessoal, continuando então a nossa discussão aí sobre transformador, eu queria mostrar para vocês aqui um experimento e eu vou começar montando aqui o que seria o transformador mais simples possível, tá? O que a gente tem aqui? Bom, basicamente eu tenho aqui duas bobinas idênticas. Quando eu conecto nesses terminais externos, essas bobinas têm 1000 espiras e se eu conecto nos terminais internos, elas têm 500 espiras, tá? Vamos começar alimentando essa bobina de baixo, Está alimentada aqui com fio e aqui está indo lá para a nossa fonte. E a fonte lá está me fornecendo uma diferença de potencial ou uma tensão alternada senoidal de 60 Hz. A gente vai medir qual é o valor dessa tensão, tá? E aí eu vou colocar aqui em cima a outra bobina, só vou dar uma alinhada aqui, de modo que eu tenho agora, que essas duas bobinas estão compartilhando aqui o fluxo magnético. Então, isso é um transformador, A questão é o quão eficiente é esse transformador nessa configuração.
Para eu saber isso, eu vou medir a tensão de entrada, né, entre esses dois pontos, e depois vou medir a tensão de saída entre esses dois terminais aqui, que também correspondem a 500 espiras. Então, a princípio, a tensão de entrada e a de saída deveriam ser iguais se o transformador fosse ideal, tá? Vamos ver o quanto que a gente consegue aqui. Então, vou pegar aqui, ó, conectar o meu voltímetro, é aquele voltímetro ali, né? Vamos conectar aqui nesse terminal, e aqui está medindo a diferença de potencial, a tensão na entrada da bobina de baixo. Então, aí a gente está alimentando com 11,6 volts. E agora, esse outro voltímetro, que está conectado aqui nesse display, eu vou medir a diferença de potencial, né, entre esses dois terminais da bobina de cima. E o que você vai observar lá é que essa diferença de potencial é de 0,3 volts. Ou seja, esse transformador meu, muito ruim, né? Sem eficiência nenhuma. Como é que eu posso fazer para melhorar a eficiência do transformador? A primeira coisa é tentar melhorar o acoplamento magnético entre as duas bobinas, ou seja, estabelecer um circuito magnético. Como é que você faz isso? A gente vai usar aqui primeiro um núcleo de ferro, né? O núcleo de ferro concentra as linhas de campo magnético, de modo que eu estabeleço um circuito magnético inicial, ao melhor o acoplamento magnético entre essas duas. Então, se eu colocar aqui agora, ó, na bobina de baixo e a de cima, e colocar esse núcleo de ferro, veja para onde vai a diferença de potencial. 5,7 volts, né? Agora eu estou entrando com 12, estou saindo com 5, numa situação em que o número de espiras do primário e do secundário é iguais. São iguais, né? Então, eu deveria ter a mesma tensão de entrada e saída. Ou seja, melhorou bastante, mas ainda não é um transformador lá com alta performance, digamos assim, tá? Vamos tentar melhorar ainda mais. Então, agora eu vou tentar melhorar ainda mais o acoplamento magnético. E agora sim, estabelecer um circuito magnético fechado. Então, o que a gente vai fazer para isso? Ó? Aí, eu vou pegar esse núcleo de ferro em forma de U, vou colocar uma das bobinas desse lado, a outra bobina coloco do outro lado, e agora vamos fechar o circuito. Veja ó, que fazendo isso, a diferença de potencial deu 3,8 volts, ainda pior do que o anterior, né? Mas agora eu vou fechar o circuito com o núcleo de ferro aqui, ó. Se você faz isso, agora eu consigo 10,3 volts, né? Veja que ainda não é um transformador ideal, mas agora já é um transformador bastante eficiente, né? Eu entro com 12, saio com 10, onde eu deveria sair com 12, porque o número de espiras do primário e secundário são iguais. Ok, então joia. Então, mas aqui eu tenho um transformador, né, com um número de espiras iguais. Vamos fazer esse mesmo transformador agora funcionar como um transformador elevador de tensão, né? Eu quero que a tensão no secundário, ou seja, nessa espira aqui, seja maior que a tensão de alimentação, nessa espira aqui, tá? O que eu vou fazer? Né? Basicamente, o que eu vou fazer é, ao invés de conectar essa bobina nos terminais correspondentes a 500 espiras, eu vou conectar nos terminais correspondentes a 1000 espiras, né? Então, agora eu vou ter 2 vezes mais espiras no secundário, como a gente discutiu. Olha para onde vai. 20,9 volts. Estou entrando com 12,3, estou saindo com 21, né? 21 volts. Tá? Esse mesmo transformador, essa mesma configuração, ela pode servir também como um transformador abaixador de tensão. Então, aqui eu voltei lá para a configuração original, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primário e conectar no terminal de 1000 espiras. Então, eu vou ter 1000 espiras no primário e 500 espiras no secundário. Então, a diferença de potencial agora, o que vai acontecer? Olha lá, foi para 4,9. Abaixou a tensão bastante em relação a 12 volts. Se fosse um transformador ideal, a gente teria a relação de transformação de 2, né? Então, ele elevaria a tensão por 2 ou diminuiria a tensão por 2 também. Não é ideal, o fator 2 não é exatamente isso por causa das perdas, né?
Mas se você tem núcleos otimizados e você tem um circuito realmente mais fechado, né, você consegue chegar em um transformador bem mais próximo do ideal. E aí você consegue ter mais precisão na tensão de entrada em relação à tensão de saída. Tem outra coisa interessante aqui, né? Deixa eu só voltar aqui para a configuração inicial, que era para ser igual aqui as duas tensões. Antigamente o pessoal, ao invés de variar o número de espira, o que eles faziam para mudar a tensão de saída em relação à tensão de entrada era mudar o acoplamento magnético. Então, basicamente, o que se fazia, né, era um núcleo de ferro móvel que você vai mudando aqui, ó, tirando do acoplamento magnético, você consegue diminuir a tensão. Então, você tem praticamente uma variação que pode ser quase constante aqui de tensão. Ó, né? Você estraga ou melhora o acoplamento magnético para produzir o efeito na tensão de saída. Bem, a gente chegou agora na aplicação que justifica eu gostar de chamar a equação de Faraday-Lenz de equação que move o mundo. De fato, o que move o mundo são os geradores de corrente alternada, que são responsáveis pela geração de quase toda a energia elétrica que a gente usa no nosso planeta. Excetuando usinas à base de baterias e células solares, usinas do tipo hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, eólica, são todas baseadas em geradores de corrente alternada. E o gerador de corrente alternada funciona baseado na lei de Faraday-Lenz. Mas como é que é o funcionamento de um gerador de corrente alternada? Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho aqui uma espira, essa espira está imersa em um campo magnético provocado aqui por um ímã, por exemplo, ou um eletroímã. Os terminais dessa espira, eles estão conectados a duas escovas que permitem que ela gire com uma certa velocidade ômega, tá? E mantenha o contato elétrico nos terminais, de modo que eu posso observar aqui o aparecimento de uma diferença de potencial entre os dois terminais, representados aqui pelo ponto A e B. Bom, nós sabemos que quando a gente gira uma espira num campo magnético, pela lei de Faraday-Lenz, aparece uma força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida vai dar origem a essa diferença de potencial que você pode usar para alimentar uma carga que vai depender do uso do seu gerador. Bom, vamos olhar um pouco mais detalhe, né, essa história. Bom, vamos imaginar que a espira esteja girando e eu pegue um certo instante de tempo em que a espira tem uma orientação θ, ou seja, o vetor normal à superfície dessa espira tem uma orientação θ em relação ao campo B. Eu posso relacionar esse ângulo θ com a frequência de rotação simplesmente multiplicando a frequência angular aqui vezes o tempo. Ou se a gente achar melhor, a gente pode expressar a frequência angular em termos da frequência em Hertz, através da relação que ômega igual a 2 vezes π vezes f. Ok, uma vez que eu tenho essa situação, eu posso calcular o fluxo do campo magnético através da espira. E a gente sabe calcular isso como sendo o produto escalar de B, né, o versor N vezes a área, que é igual a BA cosseno de θ. Como θ é igual a ômega-t, eu tenho aqui um fluxo magnético que vai variar no tempo à medida que a espira gira. Então, para eu calcular a diferença de potenciais entre os pontos A e B, basta eu calcular a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo e tomar o sinal negativo, ou seja, a força eletromotriz induzida. Isso vai dar menos B vezes A, derivada no tempo de cosseno de ômega-t. Derivada de cosseno de ômega-t é ômega vezes menos seno de ômega-t, né? Uso a regra da cadeia, sai o ômega e a derivada do cosseno é menos seno. Então, no final das contas, a gente vai ter que isso aqui vai ser BA ômega seno de ômega-t. Bom, então, a tensão de saída, ou a diferença de potencial na saída do gerador aqui, vai ser igual a uma amplitude, que seria BA ômega, vezes seno de ômega-t. Isso é o que a gente chama de tensão alternada, tá? Se a gente faz um gráfico disso, né, a gente vai ter então uma saída do tipo senoidal, né, que vai com seno de ômega-t e vai ter uma certa amplitude V0. Então, quando você olha na sua tomada lá, se você medir a tensão de saída na sua tomada, você vai ver de fato uma função desse tipo aqui, ó, senoidal com uma certa amplitude.
A amplitude aqui, na verdade, né, quando a gente fala 220 volts, é o valor médico quadrático dessa onda aqui, que é basicamente esse valor máximo aqui dividido por raiz de 2. Há também o período dessa oscilação. No caso aqui no Brasil, né, esse período é o inverso da frequência e a frequência que a gente usa é de 60 Hz. Então, quando a gente fala a frequência da rede é 60 Hz, a gente está falando da frequência dessa oscilação aqui da tensão. Tá? Na Europa é 50 Hz, no Paraguai é 50 Hz também. A gente pode ver aqui um gerador bastante simples que eu tenho em mão aqui. Né? Basicamente é uma lanterninha que eu não preciso de pilha, porque eu tenho aqui dentro um geradorzinho de corrente alternada. Olha, como é que funciona esse gerador? Deixa eu mostrar aqui no detalhe para vocês. Se você olhar lá dentro, você vê que você tem um conjunto de bobinas. E por fora eu tenho um disco onde tem um conjunto de ímãs. Então esse gerador aqui é invertido. Quem roda é o campo magnético, são os ímãs. Né? E quando eu mexo aqui na manivela, né, esse conjunto de fora de ímãs vai girar e aí você gera uma tensão alternada que alimenta esses LEDs aqui e vão fazer a lanterna acender. Deixa eu colocar a mão aqui para você ver e aí quando eu coloco isso aqui, ó, você vê lá na minha mão a lanterna acendendo. Isso é um mini gerador de corrente alternada e gerador de corrente alternada você vai achar em tudo quanto é lugar. Tá? Mas os geradores de corrente alternada que realmente produzem energia em larga escala são os geradores de usinas. Eu vou dar o exemplo aqui das usinas hidrelétricas. O que muda de uma usina hidrelétrica para uma termoelétrica, para uma termonuclear, para uma usina eólica? Basicamente a forma com que você dá energia mecânica para rodar as suas bobinas. No fundo, os geradores são todos iguais, né? O que muda é a forma com que você alimenta esses geradores com uma certa energia mecânica. No caso das usinas hidrelétricas, o que você tem é basicamente isso aqui. Você tem aqui uma represa, né? Um duto, e aqui você então, pela diferença de altura, a água entra no duto e ganha energia cinética e roda então essas turbinas aqui. As turbinas têm um eixo comum com o gerador, que é onde estão as bobinas. Então, com isso, você consegue gerar aqui a sua tensão alternada. No Brasil, né, a frequência dessa tensão alternada é 60 Hz. E no caso de Itaipu, em particular, o valor máximo da tensão gerada é em torno de 18 kV. Mas logo depois que você gera esses 18 kV, 18.000 volts, você passa por um conjunto de transformadores numa subestação e eleva essa tensão então para 765.000 volts. E é nessa tensão então que você transmite para as cidades. Tá? A razão de você elevar a tensão é basicamente porque em alta tensão você tem muito menos perda de energia na transmissão. Tá? Quando chega então na subestação da cidade, essa tensão é diminuída novamente e é distribuída em 13.000 volts, né? Pela cidade, chega no poste perto da sua casa, você tem um transformador que abaixa isso para 220 volts ou 110 volts, dependendo da sua região. Né? Esse sobe e desce da tensão pelos transformadores, ele é basicamente para você evitar perdas tanto na transmissão como na distribuição de energia. Ok, mas a gente olha esse esquema aqui, beleza, é um esquema bem simples. Mas quando você fala de produção de energia elétrica em larga escala, né, em usinas grandes, esses equipamentos aqui são verdadeiras monstruosidades, né? Por exemplo, se você olhar aqui para a usina de Itaipu, aqui está o lago, aqui estão os dutos, né, desse tipo aqui, onde vai descer a água. Aqui a comporta está aberta basicamente para você jogar a água para fora, porque provavelmente aqui o lago estava muito cheio. Tá? Mas a água que vai gerar energia elétrica são as que descem por esses dutos que estão mostrados aqui nesses detalhes. Né? Então aqui você tem os dutos, a água então vai ganhar energia cinética e lá embaixo estão as turbinas. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessas turbinas, aqui é uma turbina típica de Itaipu lá, olha o tamanho do pessoal aqui. Né? E isso aqui vai girar numa frequência bem alta. Aí você pensa, mas você vai gerar a tensão elétrica em 60 Hz, esse cara aqui vai ter que girar 60 Hz.
que é um absurdo, 60 rotações por segundo, uma monstruosidade dessa, né? Uma coisa desse tamanho. Tá? Mas na verdade não precisa, porque você tem combinações de polos nas bobinas que você consegue girar 60 Hz, girando a turbina numa velocidade, ou girando o gerador, de fato, numa velocidade bem menor. Né? É só, digamos assim, 90 rotações por minuto. Tá? Não é muito baixo também para uma coisa desse tamanho. Né? E esse aqui é o gerador. Né? Aqui estão as bobinas, o conjunto de bobinas aqui que vai girar então e fazer a geração da tensão alternada nesse caso. Só para vocês terem uma ideia o quão rápido esse negócio gira, né? 90 rotações por minutos, né? Aqui tem, por exemplo, um filminho de um gerador que está girando aí. Né? Isso é só o eixo do rotor, na verdade. Tá? Para você abraçar esse eixo, você precisa mais ou menos de umas 4 pessoas. Né? Então, isso realmente é em tudo numa escala muito grande. Então, só disparar aqui, ó, mais ou menos assim que esse negócio fica girando o tempo todo. Tem que ser muito bem lubrificado, né? E isso fica o tempo todo girando. Né? Você parar uma turbina dessa, geralmente traz um prejuízo muito grande, porque além de, obviamente, você não gerar energia, o fato desse negócio frear, você tem muito atrito e aí você tem que ir lá lubrificar todo novamente e às vezes você tem até danos estruturais. Então esse negócio é feito para rodar 24 horas por dia. Para de vez em quando só para manutenção. Bom, mas a lei de Faraday ela também pode ser usada para detectar oscilações de vários tipos, inclusive oscilações mecânicas. Quer ver um exemplo bem legal de detecção desse tipo de oscilação? Né? Para quem gosta de rock, é a guitarra elétrica. Né? Como é que funciona uma guitarra elétrica? Como é que ela consegue detectar o sinal da corda? Nesse caso você tem o seguinte, ó, essas pecinhas brancas aqui com esses pontinhos aqui metálicos, né? Na verdade são o que a gente chama dos captadores. O que são os captadores? Você tem a corda aqui passando em cima e numa certa região da corda, essa corda ela é imantada, ela é magnetizada. Então a corda tem um polo sul e um polo norte aqui. E no captador, cada botãozinho desse aqui, ó, você tem uma bobina, né, por dentro, e um botãozinho ali, na verdade, é um ímã, com polo norte e polo sul, que fica meio livre. Então, quando você vibra a corda aqui, quando você puxa a corda, você mexe esse ímã dentro da bobina. E isso gera uma diferença de potencial aqui que você manda para o amplificador. Então, esse ímã aqui capta exatamente a vibração da corda. E isso, então, né, é transformado depois, lá num transdutor, em som. O que você ouve na guitarra elétrica é captado via lei de Faraday-Lenz. E agora eu queria falar com vocês, né? Vamos utilizar essa lei de Faraday na detecção de variações de campos magnéticos. E eu vou propor aqui que a gente faça um experimento, né? Modelo. Depois a gente vai discutir qual o significado desse experimento modelo. Bom, olha lá. Eu vou basicamente pensar na seguinte maneira. Eu tenho aqui um sistema massa-mola que vai oscilar num certo fluido, água nesse caso, tá? Então se eu pegar uma molinha de constante elástica K e uma massinha de massa M e colocar ela para oscilar, ela vai oscilar aqui, né, com uma certa amplitude que vai depender do tempo, vou ter um Y de T aqui, tá? E ela vai oscilar e com o tempo ela vai decair essa oscilação. Então ela vai oscilando e decaindo, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre as equações que regem, né? As equações são essas aqui, ó. O y de t é igual a amplitude elevado a menos t sobre tal. Esse tal é uma constante de decaimento. Então esse termo aqui dá o decaimento exponencial. Esse negócio decai exponencialmente. Cosseno de ômega t, onde essa frequência aqui, ômega, a frequência angular, é igual a raiz de k sobre m menos 1 sobre tal quadrado, tá? De onde é que vem isso? Se você quiser saber, né, lá no meu canal Complementos de Física, tem uma playlist de várias coisas sobre oscilações harmônicas e outras coisas de física, termodinâmica e tal. É só você acessar esse endereço aqui, que você vai ter vários vídeos lá sobre essas coisas. E tem um lá que é especificamente sobre o comportamento geral do oscilador harmônico amortecido, que é o que a gente tem. Ok? Mas vamos voltar aqui então. Então eu quero detectar isso aqui.
né? Só que eu quero detectar isso usando a lei de Faraday-Lenz. Como é que eu posso fazer isso? Bom, a gente pode fazer um negócio bem simples, na verdade. E ao invés de colocar uma massa qualquer aqui, eu posso colocar uma massa, mas que seja um ímã, certo? Se isso aqui for um ímã e eu oscilo, eu posso detectar isso utilizando a lei de Faraday-Lenz e a força eletromotriz induzida em uma bobina. Então, basta eu envolver esse sistema com uma bobina, né, e medir a força eletromotriz aqui nos terminais dessa bobina. Como é que eu posso medir essa força eletromotriz nos terminais dessa bobina? Eu posso, por exemplo, usar um osciloscópio e ver como é que é essa oscilação, né? Então, aí a gente tem essa situação aqui, conecto no osciloscópio. Ah, eu coloco um capacitor aqui, qual a função desse capacitor? Bom, ele só está aí, na verdade, para eliminar ruído. A gente vai ver no vídeo lá sobre corrente alternada, como é que eu elimino o ruído aí com o capacitor. Foi só para motivar, né, essa aplicação lá. Mas a gente vai então ver aqui, né, essa oscilação, né, nesse osciloscópio. Então vamos ver isso aqui na prática lá agora. Vamos lá. Bom, gente, então vamos lá para a nossa demonstração, tá? O que a gente tem montado aqui é basicamente isso aqui que a gente acabou de discutir, né? Eu tenho uma mola onde está pendurado um ímã, então está aqui a mola pendurado o ímã lá, tá? Isso está mergulhado numa proveta aqui com água, tá? Então nosso meio viscoso é água. E aí, para detectar o movimento, a gente usa a bobina, né? Que está representada aqui. A gente vai pegar a saída da bobina, levar primeiro num capacitor em paralelo. A função desse capacitor é eliminar ruído. A gente vai ver isso aí no futuro lá em corrente alternada, tá? E a gente vai ligar aqui no osciloscópio, tá? Vamos só montar aqui para vocês verem. Então, olha só, eu tenho aqui a minha bobina, tem 1000 espiras essa bobina entre aqueles dois terminais. Eu vou conectar ela aqui num ponto qualquer da placa, ó, entre esses dois pontos aqui. Lembrando, né, que esses pontos conectados em preto sempre estão no mesmo potencial, né, estão conectados por trás da placa lá. Entre esse ponto e esse, né, que seria entre esse aqui e esse, eu vou colocar o capacitor. Então, o meu capacitor está aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui no detalhe, o capacitorzinho, tá? E eu vou conectar esse capacitor aqui, entre esses dois pontos, tá? E aí, entre esses dois pontos agora, eu vou trazer o meu osciloscópio. Vou colocar um ponto do osciloscópio aqui e o outro aqui, tá? Então, quando eu habilitar aqui o osciloscópio para ler, a gente pode fazer a medida. Vou habilitar aqui, ó, ficou verdinho lá, está habilitado. E agora, para fazer a medida, eu simplesmente vou comprimir a mola e deixá-la oscilar. Então, comprimir, deixei oscilar, e aí você vê o sinal aqui na tela do osciloscópio, né? Veja que à medida que ele está oscilando, o sinal está sendo automaticamente detectado aqui em tempo real, né? Então você consegue detectar o perfil de oscilação, tanto o decaimento quanto a oscilação em si, claramente aqui no osciloscópio, tá? Eu falei para vocês que a função desse capacitor aqui é eliminar ruído, né? Vamos ver se é isso mesmo? Então, eu vou tirar esse capacitor agora e vou fazer a mesma medida sem o capacitor, tá? Antes, deixa eu só limpar aqui o sinal que está no osciloscópio. Basta eu desligar, ligar e desligar de novo. Agora eu vou tirar o capacitor, habilitar o osciloscópio e fazer a medida novamente, tá? Então, vou aqui habilitar o osciloscópio à medida, comprimir, deixei oscilar. Olha lá o que acontece, né? Então, aquele sinal que estava limpinho, né? Você conseguia ver direito, a oscilação está lá, você vê claramente, né? Mas olha o nível de ruído que você tem. Basta a gente colocar esse capacitor aqui, que normalmente, acoplado à resistência da bobina, funciona como um filtro de ruído. Como eu disse, a gente vai discutir isso lá em corrente alternada. Ok, então a gente acabou de ver que é possível detectar a minha oscilação mecânica e eu posso, a partir dessa detecção, determinar os parâmetros daquele meu sistema físico, qual é a frequência de oscilação, qual é o tempo característico de decaimento,
né? Então, eu posso medir parâmetros físicos do meu sistema utilizando a minha detecção via lei de indução eletromagnética ou lei de Faraday-Lenz, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Será que é possível fazer o contrário? Eu induzir uma oscilação mecânica a partir da aplicação de uma corrente elétrica que varia no tempo? De fato dá, né? A gente pode tentar fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui, vou pegar uma fonte de tensão contínua, tá? Não é alternado isso aqui, é contínua, P0. E eu vou colocar uma chavinha aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa diferença de potencial dessa maneira. Eu vou ligar, deixar um tempo ligado, depois desligar. Ou seja, eu vou fazer um pulso de tensão aí, que obviamente vai me dar um pulso de corrente aqui na bobina, né? Esse pulso vai ter uma certa duração, eu vou chamar aqui de TP, né? E uma certa amplitude, que vai ser V0. Veja que vamos olhar só para esse passo aqui. Quando eu pego a tensão, né? Eu vou começar com 5 volts mais ou menos aqui, caio essa tensão para 0, eu tenho uma variação brusca de tensão. Isso vai me dar então uma variação brusca de corrente. Essa variação brusca de corrente faz com que o campo magnético aqui dentro, né, tenha também uma variação brusca, né? Isso vai fazer com que o ímã reaja a essa variação brusca e passe a oscilar com uma certa amplitude. Bom, gente, vamos ver então agora se a gente consegue detectar essa reciprocidade aí, né? Lembrando que no experimento anterior o que nós fizemos foi excitar mecanicamente o sistema, então nós fizemos o ímã oscilar e detectamos eletricamente. Então a gente usou a lei de Faraday-Lenz, isso induziu aqui uma corrente induzida na bobina que a gente detectou aqui no osciloscópio. Agora a gente vai tentar fazer o contrário, né? Eu vou tentar excitar eletricamente o movimento mecânico. Bom, o que a gente vai fazer, né, como a gente acabou de discutir, é simplesmente tirar o osciloscópio, colocar aqui uma fonte de tensão constante de 5 volts, mais ou menos, e uma chavinha aqui. Abrindo e fechando essa chave rapidamente, eu consigo subir a corrente e descer a corrente rapidamente, é como se fosse um pulso de corrente, né? Como não? É um pulso de corrente. Bom, vamos só montar aqui então o nosso sistema. Eu vou colocar aqui a bobina no mesmo lugar que ela estava, entre esse ponto e esse, tá? A gente vai precisar da chavinha, então aqui ó, da bobina, eu vou aqui para a chavinha, vou colocar aqui uma chave de botão, aí aqui eu vou para o positivo da fonte, terminal vermelho, a fonte é essa daqui, fonte corrente contínua, então aqui eu vou para o negativo aqui, ou seja, no outro terminal da bobina aí, tá ok? Só para a gente ver quantos volts eu estou aplicando lá, já está ligada a fonte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou conectar o voltímetro entre esse ponto aqui e aquele ponto lá. Isso aqui é 5,19 volts, o que eu estou aplicando de tensão, tá? Agora eu não preciso mais desse cara aqui. Ok, vamos lá então ver se a gente consegue fazer. Tudo que eu tenho que fazer é ficar observando aqui se o sistema oscila e eu vou ligar e desligar rapidinho aqui e ver se a gente consegue excitar aquela oscilação. Vamos lá? Vai! 1, 2, foi! Olha lá. Certo? Então fiz o sistema oscilar através de um pulso elétrico. De novo? Olha lá. Né? Então excito um movimento mecânico através de um pulso elétrico. Bom, vamos agora então, né, tentar juntar as duas coisas, ou seja, excitar o sistema eletricamente e detectar eletricamente também. A gente pode fazer isso, né, como a gente viu, basicamente pegando o nosso sistema. Veja que no primeiro experimento nós usamos só a detecção, nós colocamos o capacitor e o osciloscópio, só essa parte aqui. Na segunda parte a gente eliminou isso aqui e colocou a chavinha e a fonte de corrente contínua aqui para aplicar o pulso de corrente, né? Agora a gente juntou tudo isso, tá? Então, quando eu aplicar o pulso de corrente, eu vou conseguir fazer a excitação elétrica
e detectar esse pulso aqui no osciloscópio, porque o osciloscópio vai ver a variação da corrente aqui, da tensão, né, entre esse ponto e esse. E depois que a chavinha estiver aberta, o sistema vai responder. E aí eu vou conseguir detectar também o sinal no osciloscópio. Tá? Então, basicamente, a gente está com o mesmo circuito montado aqui. A única coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó, em paralelo com a bobina, como está lá no desenho, o capacitor e o osciloscópio. Tá? Então, estamos conectados. Ok? Então, agora vamos ver se a gente consegue fazer esse experimento, né? Então, vou excitar com o pulso e vamos ver lá o que a gente vê lá no osciloscópio. Bom, antes de mais nada, eu preciso habilitar aqui a medida. Vamos ver? 1, 2, 3. Tá lá. Tá aí. Vou parar aqui. Bom, veja que a gente consegue ver aqui, né? O decaimento, a oscilação. E essa parte inicial aqui, pessoal, é o pulso, né? Só que ele é tão intenso que eu tenho que mudar a escala aqui para a gente ver, ó. Tá aí o pulso, a corrente era 0, ela tá com o sinal do osciloscópio está invertido lá, passa para um valor alto, depois volta para 0. Então isso aqui é a excitação, meu pulso de excitação, e aqui a resposta do meu sistema físico, que é o sistema mecânico, né? Então esse é o típico experimento de excitação e resposta. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui, ó. Vamos olhar aqui com mais detalhe esse pulso. Então eu vou mudar a escala de tempo aqui para a gente ver com mais detalhe lá o pulso. Tá aí, ó. Então tá aí o nosso pulso aqui, né? Tá vendo essa oscilação aqui no começo, ó? Tem uma coisa aqui no começo depois do pulso, né? O que será isso? Bom, vamos continuar aumentando a escala aqui para a gente ver essa cara. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olha só. Tem uma oscilação muito rápida aqui no começo, né? De onde é que será que vem isso? Será que vem do sistema mecânico? O sistema oscila rápido primeiro, depois começa a oscilar normalmente, com a frequência que ele deveria oscilar, né? Ou será que é alguma coisa da resposta do sistema elétrico? Tá? A gente pode testar isso de maneira muito simples. Eu vou simplesmente eliminar a oscilação mecânica. Eu vou tirar a mola, o ímã e a mola de dentro da bobina e vamos simplesmente repetir o experimento com o pulso, tá? Então, vou voltar aqui para a escala normal para a gente fazer esse experimento. Para a gente ver se é o nosso sistema oscilatório que está respondendo dessa maneira estranha, né? Oscila rápido primeiro, depois começa a oscilar normalmente, ou se é algum artefato da própria medida, né? Se é uma característica da própria medida. Vamos lá então. Então já coloquei ali, né? Deixa eu zerar o sistema, tá? E vamos fazer isso aí. Eu vou fazer, ó, basicamente, vou pegar aqui o meu ímã com a bobina e vou tirar. Agora eu não tenho mais o sistema oscilatório, o sistema mecânico, eu só tenho o sistema elétrico na jogada. E vamos fazer o mesmo experimento, ó. Então, habilitei aqui o osciloscópio, liguei, desliguei, tá? Então tá lá, posso parar a medida. Vamos analisar agora o que aconteceu. Vamos acertar a escala vertical, tá aí o pulso bonitinho. Agora eu posso ir aumentando.
e aquela oscilação continua lá firme e forte, né? Ou seja, não era da resposta do meu sistema físico em si, né? Essa oscilação é do próprio sistema de excitação e detecção, tá? E de fato isso era uma coisa que a gente espera para um sistema que tem uma bobina e um capacitor. O sistema elétrico de bobina e capacitor, né, e podemos considerar aqui a resistência da bobina também, né, ele se comporta exatamente como um oscilador, né? A física que tem por trás desse sistema é exatamente a mesma de um sistema massa-mola. A diferença básica é na frequência que ele oscila. Esses sistemas geralmente respondem com frequência muito rápida. Então é como se eu tivesse puxado e soltado a mola, só que eletricamente, né? Parece intrigante, mas isso é muito importante, né? Porque se você quer detectar algum sinal que ocorra com uma frequência próximo da frequência de oscilação do seu sistema de detecção, é complicado, porque você vai ter ali uma mistura das duas coisas. Nesse nosso caso, a frequência do sistema mecânico era muito menor do que a frequência de oscilação do sistema elétrico. Então, a gente ainda consegue ver. Mas, em alguns casos, essa resposta elétrica do sistema é tão intensa, né? E às vezes é muito mais intensa do que o próprio sinal que você quer detectar, que você simplesmente não consegue detectar enquanto esse sistema está respondendo. Você tem que esperar o sistema elétrico decair e depois você só detectar o sistema. Digamos que exista um certo tempo morto entre você excitar e você começar a detectar o seu sistema físico, né, que você está interessado. Mas, gente, vocês notaram o que a gente acabou de fazer com esse experimentozinho? Né? Veja, a gente tinha um sistema que tinha uma frequência característica, meu sistema massa-mola. Respondia com uma certa frequência e com um certo decaimento, constante decaimento, certo? Ou seja, o sistema relaxava com uma certa constante e tinha uma frequência, né, característica. Se eu tivesse vários sistemas massa-mola ali com diferentes frequências, eu teria uma resposta que teria diferentes frequências, né? Eu excitei aplicando um pulso, no caso de corrente, e esse sistema respondeu oscilando na oscilação, né, na frequência de oscilação característica dele, né? Bom, mas peraí, isso não lembra nada para vocês, não? Quando a gente coloca lá a nossa amostra no magneto, né, e aplica o nosso pulso de RF, o que acontece com os spins? Eles respondem nas frequências características, né? E como é que você detecta isso? Com o sistema de bobina e capacitor, a nossa sonda de RF. Então, isso que eu mostrei para vocês aqui é basicamente uma sonda de detecção via lei de Faraday, né? A sonda lá do RMN é mais elaborada, né? Mas ela tem praticamente as mesmas características nessa, né? Você detecta um sinal eletricamente. E lembra, né? Vocês devem já ter se deparado com isso, ou pelo menos ouvido falar, que o pessoal fala assim, nossa, essa sonda tem um tempo morto, tem um tempo ali no inicial da detecção que eu não detecto. Quem trabalha com baixo campo tem muito esse problema, as sondas têm tempo morto grande, então eu perco o início ali do feed, o sinal eu não consigo detectar sinal que decai muito rápido, né? Esse tempo morto é isso que eu mostrei para vocês, é a resposta elétrica da sonda, né? E depende das características da sonda, né? O tempo morto da sonda depende da sonda. Se a sonda é construída de uma certa maneira, ela pode ter um tempo morto menor ou maior, depende do jeito que você constrói essa sonda. É exatamente isso que a gente acabou de fazer. Então, esse sistema que a gente fez, na verdade, é um análogo do RMN, né? Você tem um sistema físico com uma frequência característica e com uma taxa de decaimento, que é o nosso T2 lá, né? Você aplica um pulso, no caso é pulso de RF, o nosso aqui é pulso de corrente, né? E você detecta a oscilação usando lei de Faraday-Lenz, né? Através de uma sonda que, inclusive, tem um certo tempo morto, né? Então veja que a física, no final das contas, ela sempre converge, né, para coisas muito semelhantes, não à toa. Muito legal, né?
Ok, então vamos para o sumário da aula de hoje. Nós falamos um pouquinho sobre as correntes de Foucault, as suas consequências e aplicações, falamos sobre várias aplicações da indução eletromagnética e discutimos um pouquinho sobre a detecção de sinais utilizando a indução eletromagnética. Essa é a bibliografia do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima!